Séries que viram referência de linguagem, games que constroem modos de pensar, redes sociais que organizam afetos e narrativas. A cultura pop há décadas atravessa gerações, não apenas como forma de entretenimento, mas como uma força modeladora de comportamentos, identidades e visões do mundo também. Hoje nós vamos refletir sobre como séries, jogos e plataformas digitais moldam não só o que conseguimos, mas também quem somos e quem nos tornamos ao longo do tempo. Para essa conversa, contamos com a presença da professora e pesquisadora do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Comunicação da Unip, a doutora Clarice Greco Alves. Ela que é referência em estudos sobre ficção televisiva, cultura de fãs e os impactos sociais da mídia, que vai nos ajudar a entender como a cultura pop acompanha e influencia as transformações de cada geração. Seja muito bem-vinda, Clarice. Muito obrigada, Silvia, por me receber aqui. Falando de um tema que eu adoro, né? Faz parte da minha vida Nós, tudo né? isso, essa comunicação. E, especificamente, eu vou começar falando de uma série que até voltou, estou acompanhando. Sucesso de séries como Stranger Things, esses doramas também que a gente está acompanhando. E eventos como a CCXP mostra o poder da cultura pop hoje, né? E também revela sobre a construção da identidade das novas gerações. Você acha que é uma base para as novas gerações? Olha, eu acho que falar em identidade, a identidade ela é uma construção mais multifatorial, né? Então, claro que a mídia interfere em alguns pontos, mas a gente costuma pensar mais na mídia como construtora de um contexto social ou de um comportamento de consumo. Então, o que isso significa? Significa que essas séries que têm grande sucesso e grande impacto, como Stranger Things, ou então os doramas, que são vários títulos, várias produções, né? O dorama ele é um gênero, é como se fosse a telenovela, né? Sim. É o drama asiático, ou do Sudeste Asiático, que tem feito bastante sucesso. E a CCXP, elas mostram que o mercado e a indústria do entretenimento, ela tem colocado o fã nesse lugar de certo poder, né? Eles concedem uma importância ao fã, como não apenas mais mero espectador, onde a mensagem chega, mas também como pode envolvê-lo em um universo que seja mais pautado no laço afetivo. Então, com isso, você vai ter uma exploração tanto de conteúdo, de imaginário, de simbólicos, mas também uma venda concreta, né? Então, o que isso significa? A CCXP, ela te proporciona ter contato com o ídolo da série, com os atores das séries que você assiste. Toda uma experiência. Toda uma experiência, mas também vendas. Vendas do objeto, dos bonecos, da camiseta, da jaqueta, do boné, da caneca. Então, todo esse universo de colecionar aquilo que você gosta e que você pertence faz com que você se sinta parte de um grupo, mas também faz com que você consiga ser... mergulhar nesse universo, entendeu? Você faz parte desse universo, você se envolve com esse universo. Essa é a ideia que eles querem. Essa é a ideia, né? Que está transformando essa geração. Que está influenciando, né? A geração. Com certeza influencia a geração, é uma geração que... Porque a gente já teve nos nossos... Eu falo a gente, né? Mas quem cresceu nos anos 80 ou 90... a gente já teve os nossos laços afetivos com alguns programas. Então, tinha, né? Voltando para a nossa geração, exatamente. A gente era preso. Aliás, muito preso às novelas, aos costumes das novelas, às telenovelas. Tudo influenciou uma geração. Exatamente. Quando eu falo em Stranger Things, em termos simbólicos, desse laço afetivo, de uma ficção, de um consumo mais jovem, eu penso no nossa Caverna do Dragão, talvez. Não sei, algo que a gente sente até hoje, saudade, que fica, que marca. E é nesse sentido que a gente fala que o fã tem atravessado na identidade, né? Faz parte da nossa identidade tudo aquilo que a gente viveu, isso está marcado na gente como um laço afetivo. Mas a gente não tinha tanto consumo de produtos. Nada. A gente não tinha chance de encontrar o produtor. É verdade. A gente não tinha onde, depois que parou de passar na televisão, onde a gente vai continuar assistindo isso? Igual a gente pode rever no streaming. Então, a gente não tinha reassistência. A gente não tinha o recontato. É verdade. Então, agora a gente pode mergulhar e o fã consegue ver ou se envolver quanto quiser. Isso é bom ou não? Tem dois lados. Existe o lado da liberdade que é concedida a essa pessoa, né? A esse espectador, que a gente não tinha. Acabou, a gente pode amar, queria ver outro. Paciência. Rever, nada, não tinha. Nada. O que, de certa forma, eu acho que em termos de paciência, por exemplo, a nossa geração, a nossa infância, a gente era obrigado a aceitar que acabou o conteúdo da televisão, desligar a televisão e jogar bola.
Hoje, com o streaming e esse conteúdo que fica 100% do tempo acessível a crianças e jovens, você depende, então, a partir do momento que você coloca a liberdade na mão do espectador, de vou ou não assistir isso, em que momento ele cessa essa relação e explora outros universos, né? Então, esse seria o nó. Cria uma dependência. Dependência pode ser uma palavra, mas eu entraria mais no sentido de um controle e de um consumo mais amplo. Por exemplo, existe um teórico francês chamado Dominique Volton, que nos anos 90 ele escreveu um livro sobre as audiências. Na época em que estava começando a televisão segmentada, que seria então a TV a cabo. Então, a TV aberta eram 3 ou 4 canais. A programação infantil era num horário, a programação da mulher, dona de casa, era em outro, o jornal era em outro, e aquilo moldava os nossos hábitos de consumo. Sim. Giravam em torno de algo programado institucionalmente. Não era a gente que escolhia, né? A gente escolhia ligar ou não a TV naquele horário para ver aquele conteúdo. Sim. Agora não, agora eu escolho o que eu quero ver em qualquer momento. E o que Volton fala sobre isso? Que a liberdade é algo muito interessante de a gente ter. Eu gosto de futebol, me deixa assistir futebol, né? Eu não quero assistir o desenho, tudo bem. Mas existia um aspecto democrático de você entender que não é a sua vez, agora é a vez do outro. Naquele momento é a hora do futebol, Exatamente. Não é a hora do seu desenho. Então, você entende que outras pessoas têm outros gostos e outras formas de assistência em que hoje em dia a gente gosta e a gente é fã de Stranger Things ou de dorama, mas incorrendo no risco, não é que isso aconteça, mas corre o risco de ignorar todos os outros gostos do mundo. E a pessoa você diz o quê? Fica uma coisa mais individualista? Exatamente. Egoísta? Exatamente. Cai sempre um mundo mais interior? É um processo menos coletivo, é isso? Exatamente. Uma análise do contexto? É uma análise do contexto. É um processo que, às vezes, eu brinco que é uma hipernichificação. O nicho, ele existe no sentido dos filões, né? Então, existe o nicho infanto-juvenil, existe as novelas bíblicas, existe as músicas underground, rock, tudo bem. Esses são gêneros e nichos de consumo da cultura pop. Mas a partir do momento em que esse processo começa a se afunilar demais e eu tenho o controle, o indivíduo tem o controle, essa hipernichificação, ela tende ao zero, né? Ela fica eterna. E aí, em que momento a gente pertence ao grupo? Mas aí, então, para não ser pessimista, é aí que entra o fandom. Então, quando você tem uma série de pessoas fãs da mesma série, como Stranger Things, e você vai em um lugar como a Comic-Con... Agora é o lado bom, você vai falar. Isso. Então, você também tem um grupo, você encontra um grupo. Você tem um pertencimento a alguma coisa, então isso é bom. Então, existem essas saídas, né? Eu acho que nada vai ser absolutamente individual e a pessoa vai, então, ficar isolada na casa dela assistindo. Porque esse processo de fandom, ele cumpre esse papel também de socialização e do coletivo, como você muito bem mencionou. Então, tem os dois lados. Tem Tudo, os dois lados. Tem os dois mas lados. Existem cuidados a serem tomados, como até quanto você está mergulhado apenas em um fandom, mas, ao mesmo tempo, esse fandom ele tem um excelente papel de socialização, de coletividade e de demonstração afetiva, de idolatrias no bom sentido. Quando a gente tem um afeto, é gostoso ser fã de alguma coisa e carregar aquilo, e chegar em casa e poder reassistir. Então, tem um lado muito interessante e tem outro lado que a gente pondera com um olhar crítico de como isso vai ficar. Eu acho até que a gente meio que respondeu essa pergunta, né? Não, o que mudou e o que permanece na forma como os jovens se relacionam. Isso. Com a ficção das novelas ao streaming. É mais ou menos isso que a gente está falando, né? É um dos fatores. Outra coisa, o consumo de doramas e outras narrativas internacionais, ele revela novos hábitos, né? Que a gente falou. Mas o que isso nos diz respeito sobre afetos e referências culturais? Nossa, é muito interessante. Os hábitos de consumo mudam, de novo, a partir dessa parte do que é do indivíduo e do que é da institucionalização. Então, por exemplo, a gente tinha acesso a algumas séries norte-americanas na televisão brasileira. Sim. Nos anos 60, inclusive, nos anos 70, Feiticeira, Família Trapo. Mas aí era escolhido pelo canal ou pela emissora. Existiam transações de produtos que eram vendidos e exportados. Era colocado para você. Exatamente. Tá. Agora, existe também a telecomunicação como um mercado e uma indústria que negocia, que faz pressão para que a telenovela turca chegue aqui, para que os doramas estejam na Netflix. É lógico que tem uma instância institucional, mas o acesso a múltiplos produtos de várias localidades, ele hoje em dia é muito mais amplo. Então, a gente consegue navegar por outros
repertórios, outras culturas que a gente não tinha muito Total. contato. Sim. Então, a história dos doramas é muito interessante, como a gente pode ter várias pessoas, dorama é muito assistido por mulheres de 30 a mais, assim, né? Então, não é exatamente o público mais jovem. Tem também, viu? Tem de tudo. Mas a gente, quando pensa no fã, existe um recorte etário aí um pouco mais alto. E Qual que eu assisti? Pousando no Amor? Pousando no Amor é um dos mais famosos. Aqui. Gente, o que foi contando. aquilo? Eu fiquei Guilty obcecada pleasure. por aquilo. Isso. Nossa, que coisa Isso. louca. E E aí aí as você pessoas- fica viciado. Então, e as pessoas, elas estão se envolvendo a ponto de fato, conhecerem, às vezes, a cultura asiática. Não, porque na Tailândia, esse relacionamento não pode. E tem BL e GL, né? Boys Love, Girls Love. Então, você tem os doramas clássicos, tradicionais, os doramas de romance homossexual masculinos, o romance lésbico. Então, você tem categorias de doramas. Mas o que eu acho interessante, além das pessoas estarem conhecendo, algumas estudando japonês, conhecendo a legislação da Tailândia. Mesmo? Por Por causa do sul e sudeste Por causa asiático. dessa Por amplitude do causa- streaming, tudo? A questão da cultura asiática começa com os mangás, né? Então, os otakus, os fãs da cultura japonesa, eles já são fortes há muito tempo. Lembra de Cavaleiros do Zodíaco? Aí começa uma série de mangás Pokémon. Então, faz tempo. Mas o dorama navega um pouco nessa onda asiática. Haikyuu, que é que o povo fala. Só que, além de conhecer um pouco essas culturas e esses âmbitos culturais, tem um retorno também, eu acho que é por isso que a gente associa uma das hipóteses de serem mulheres mais velhas, é um retorno ao melodrama clássico. Porque é um romance lento, é água com açúcar, é sem grandes conflitos. A telenovela brasileira ela tem os traços de terem serem mais politizadas ou aspectos mais sociais, né? Então, o papel da mulher, violência doméstica, doenças, neurodivergências. Então, tem uma temática que tende a ser educativa e os doramas, eles são mais leves. Então, um retorno ao melodrama clássico também. Então, tem um pouco de cíclico, né? A gente, como se estivesse subindo o looping de um gênero super diferente, mas quando você vai ver, ele desce também e retorna a um ponto inicial, né? Isso é da cultura. As transformações culturais são naturais, mas muitas vezes cíclicas. E os games? Como os games e a cultura pop influenciam o pensamento, o comportamento e a forma de conviver dos jovens? Olha, os games, eles também, sempre que alguém vai falar em game, é um campo estruturado, academicamente falando, é um campo de estudos menor e que batalha bastante também, porque existe muito o olhar crítico sobre como os jovens estão consumindo games de uma forma um pouco não moderada, né? Então, aquele adolescente que não sai do quarto. Então, a maioria das vezes que a gente vê repercussão nas mídias sobre games costuma ser algo negativo. Sim. Mas o estudo dos games, ele também pode partir desse afeto. A pessoa não vê série, mas ela gosta de jogar aquele jogo, se envolve com aquele jogo, socializa nas redes também, né? Então, existem os perigos que são muito anunciados. O adulto que está se passando por adolescente para conversar e jogar jogo. Pontuais. Eles são muito sérios, têm que ser olhados com muita seriedade, mas do ponto de vista da comunicação e dos estudos da cultura pop, eles são também uma espécie de sublimação e entretenimento que pode ser de pertencimento a um grupo, de socialização, tem encontros offline, tem as pessoas que jogam, tem repertório cultural compartilhado também, né? Então, como eu falo, tudo a gente tem pontos positivos e negativos. Então, os games, eles têm sido vistos com mais receio, mas em termos do que eles são de entretenimento, eles cumprem um papel no audiovisual também dos fãs e dos gamers parecido. Inclusive, muitos se profissionalizam. Sim, nossa, estão ganhando muito dinheiro com isso. Exatamente, os gamers. Demais da conta, até tem campeonatos. Nossa, super. É maravilhoso. Eu fiz um estudo até, os gamers, eles são muitas pessoas que jogam muito videogame. Eu orientei um mestrado sobre isso e ao conversar com esses jogadores, eles falaram, não, o gamer é aquele que ganha dinheiro. Eu não ganho dinheiro, eu só jogo muito, eu já competi. Então, essa lógica é um pouco de quase uma carreira, assim, feita ali dentro do entretenimento. Hoje é uma carreira. Agora, em relação às redes sociais, que efeitos as redes sociais estão causando, principalmente na construção da identidade, com tanta exposição e padronização, que é o que a gente vê mais? Então, bom, tem 2 pontos. As redes sociais, elas podem ser vistas como
a repercussão dos programas de televisão, ou da música, ou do rádio, né? Então, há uma novela que fez sucesso, vale tudo. De repente, todo mundo nas redes sociais falando sobre aquilo. Os doramas. Então, eles são difíceis de desassociar Do que está acontecendo do no que está momento. acontecendo, por exemplo, as séries, né? É. E elas chamam mais audiência, então retroalimentam essa cultura paralelo, pop oficial. Mas, ao mesmo tempo, então, se você pensar nos influenciadores, nessa produção de conteúdo própria das redes sociais, ou novelas verticais, hoje em dia, no TikTok. Novelas com capítulos de 1 minuto. Já ouviu falar de Meu Marido Bilionário? É uma micronovela, então. É uma novela de TikTok, Sério? que os capítulos têm 1 minuto, 1 minuto e meio. E é um melodrama classicíssimo, assim. A pessoa, nossa, meu noivo terminou comigo. Aquele moço que eu pensei que era um morador de rua está apaixonado por mim. Não, eu aceitei casar com um desconhecido para salvar a minha sei lá quem. E aí, de repente, é um lindo bilionário, seu noivo desconhecido. Então, é muito melodrama clássico, mas ele mostra um pouco como também esses formatos, eles vão permeando essas redes sociais e eles entram, e agora a Globo vai fazer novelas, está estudando, né, e pensando em anunciar. Quer dizer, não dá para fugir. Uma novela vertical. Não dá para fugir desse desenvolvimento que está acontecendo, da parte social, que é nossos tempos, são esses. Então, independentemente do que eu perguntei, do desenvolvimento do jovem, já é assim, já é um padrão. Como que funciona isso? Não tem como anular as redes sociais. Não dá para ficar fora, não dá para voltar, retroceder. Exatamente, não dá para retroceder. O que dá é porque também é envolvente você participar dessa quantidade desse mundo do entretenimento, né? Sim. Então, em relação às redes sociais, sempre é a mesma coisa. Tudo em excesso é ruim. Então, a rede social em excesso, só assistir a séries, é tudo. É sempre a questão do excesso. Mas o bom uso das redes, o bom uso desse consumo midiático de entretenimento, o bom envolvimento com a cultura pop, ele forma um repertório cultural muito amplo. E aqui é interessante porque a telenovela e na TV aberta, a gente sempre falava em repertório nacional. Né? A Emma Colata, que é a pesquisadora de telenovelas do Centro de Telenovelas da USP, ela cunhou um termo falando que a telenovela é uma narrativa da nação, ou uma narrativa sobre a nação. Né? Então, a gente tinha um repertório nacional compartilhado. Sabe, falar de Vale Tudo ou de Pantanal nos fazia brasileiros. Sim. Okay. A partir do momento que existe o consumo de dorama, o consumo de séries norte-americanas, as novelas turcas, perde-se um pouco o repertório, a ideia do nacional, mas, ao mesmo tempo, existe essa produção, essa projeção global, né, de um fandom global, em que você conhece outras culturas e viaja. Então, existe uma coisa positiva também de você fazer parte do fã, de você gostar do seu ídolo, de você socializar com outras pessoas. Aprende inglês para poder jogar games, aprende inglês para poder falar com o artista, com o ator de Stranger Things que vai estar aqui. E, ao mesmo tempo, aprende sobre a cultura asiática. Né? Então, a gente acha outros meios de tentar entender o nacional e tentar entender como isso pode ser uma relação saudável, né, dentro do âmbito da cultura pop. Eu acho que está sendo. Você está falando muito do fandom, né? Esse, como a gente chama um fandom, sempre existiu com outros nomes? Quer dizer, essa força de organização dos fãs, né? Sempre teve, não teve? Era uma forma diferente, mas agora ela ganhou força, né? A ponto de influenciar essa geração. Então, aumentou a forma dos jovens extravasarem isso? Porque existe mais essa chance, é isso? De estar perto deles? Como você disse no início. Aumentou a organização desse coletivo. Né? O fã sempre existiu. A gente, a partir um pouco mais tímido. É um pouco mais pulverizado, né? Porque acontecia, você é fã do Silvio Santos, que assistia todo domingo, né? Aquela coisa, o conceito de parasocialidade, que é você ter uma relação unilateral com um artista que você vê todo domingo na televisão, todo domingo o Silvio Santos está lá. Você conhece ele melhor do que você conhece o seu vizinho. É verdade. Mas é unilateral porque o Silvio Santos não te conhece, né? Mas o fã que aprecia, a fã que ia assistir a gravação dos programas de rádio com Emilinha Borba. Então, toda a noção do laço afetivo e emocional que se traça com uma celebridade, isso existia.
A organização coletiva é que era um pouco mais frágil. Existiam fanzines, existiam revistas, existiam fã-clubes, Sim, né? sim. Claro que isso tudo surge com a mídia. Então, se você for retornar aos anos 1700, 1800, você vai achar outro conceito. Mas a cultura pop, ela se pressupõe midiática. Né? Então, a cultura pop é aquilo que acontece nas mídias, ou que repercute nas mídias. Por exemplo, um cantor, ele está, né, ele é offline, mas ele está repercutindo dentro desse ecossistema midiático. Então, o que acontece é a organização, muito facilitada pela internet. Com certeza. Então, a partir do momento da internet, existe a visibilidade, a forma de encontrar os seus pares, os seus iguais, os que apreciam. Lembra das comunidades do Orkut, que diziam, eu gosto de Dó, Ré, Mi, Fá. Aí você ia lá se juntava os grupos que eu gostavam. Eu gosto de Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu sou fã de Faustão. Agora está maior. Então, vocês se encontravam. E isso, aí as hashtags. Então, você tem formas de se encontrar e formas de se organizar. Isso gerou o quê? Gerou o mercado, dando essa importância ao fã, pensando, ele não é o mero espectador, eu posso explorar o consumo desse indivíduo. Sim. Existem agências de marketing apenas voltadas em fã e fandom. Porque como a gente vai explorar esses recursos midiáticos, envolver esse fã e fazê-lo, assim, aí, olhando do lado mais, com uma crítica ao viés mais empreendedor e capitalista, seria como a gente vai fazê-lo comprar mais coisas sobre isso, mas, ao mesmo tempo, como a gente vai fazê-lo navegar dentro dessa narrativa. Né? Essa narrativa e as possibilidades são inúmeras. Infinitas. Se você quiser, você passa dias e dias explorando universos dessas narrativas ficcionais ou midiáticas. Então, como esses fandoms ficaram mais organizados, existe também a resposta da própria indústria de falar, vamos dar a eles, já que eles querem mais, vamos dar mais. Então, esse universo é criado. Como é que a cultura pop se tornou objeto legítimo de pesquisa acadêmica? O que mudou no olhar da universidade para esse campo? Olha, com muita luta e ainda lutamos, assim, dependendo do circuito, pode ser visto como um objeto bastante questionado. Né? Mas a relevância cultural desses objetos, eles já estão em pauta. A telenovela é estudada desde os anos 90 como um campo de estudos. Nós temos centros de estudo. Tem que estudar mesmo, porque mostra muito o retrato, né, do brasileiro, das pessoas, dos gostos. Gostos, repertório cultural, imaginário nacional. Exatamente. Então, o fã tem esse laço afetivo, ele é um consumidor, mas ele é um indivíduo também e capaz de se envolver e aprender e contribuir, né? E adquirir, inclusive, alguns talentos. Aprende a editar vídeo, aprende a escrever fanfics, né? Então, esse universo do fandom, ele também é um universo... Mas por que essa pesquisa acadêmica é importante? Porque ela consegue apontar e refletir como esse instrumento, ele é um instrumento de pertencimento da cultura. Né? Então, a gente consegue falar, é importante estudar o fã para entender como ele está lidando, quais são os riscos sociais de determinados comportamentos, como é importante e o que tem de positivo, por exemplo, nessa aquisição de conhecimento, nessa troca de nacionalidades e interculturalidades. Então, a gente consegue ter um olhar crítico sobre perigos e a gente consegue também, a partir de pesquisa, ver as vantagens e desconstruir mitos. Por exemplo, o menino que joga videogame alienado. Não necessariamente. Se você fizer pesquisa, você vai descobrir que não. As fã é aquela adolescente que fica dormindo e gritando pro Justin Bieber. Não. Fã é o adulto fã de Star Trek, que tem família, que tem trabalho, que tem emprego. Você desconstrói também um pouco dessa... com essa pesquisa. Desse estereótipo negativo do que é o fã. E ele se torna um consumidor importante para... É um estudo mesmo do consumidor. São vários estudos do consumidor. E quais são os principais desafios e oportunidades de quem escolhe estudar cultura pop nesse nível assim, de pós-graduação? Bom, fascinante, eu achei. Isso, a oportunidade. Fascinante estudar isso. A oportunidade, a vantagem é que é uma delícia estudar isso. Você tem uma certa liberdade de ter a curiosidade acadêmica por um objeto que você, de fato, gosta e se envolve. Né? Então, as pessoas costumam escolher, a gente chama de acafã. É o acadêmico, é um conceito de Jenkins também. É o acadêmico que é fã de seu objeto de estudo. Amo novela, vou estudar novela. Amo dorama, vou estudar dorama. Isso é muito legal. Muito legal. Mas aí as dificuldades, né, os desafios seriam, existe um rigor acadêmico também a ser aplicado a esses objetos. Então,
Então, eles têm que ser olhados com seriedade, às vezes uma certa neutralidade no olhar. Existe metodologia a ser seguida, rigorosa, acerca desse objeto. Esse é o lado chato. Eu Tô gosto, brincando. eu sou professora de metodologia também, então para mim é fascinante. É colocar uma ordem naquilo que a gente gosta, Mas é importante isso? frisar Tá isso para não acharem que também a pesquisa em cultura pop seria esvaziada, e não é. Ela é uma pesquisa bastante séria em torno de objetos que são deliciosos de serem olhados. Então, vamos lá. Que tipo de profissional ou pesquisador a Unip busca formar ao investigar esses temas como ficção, mídia e comportamento contemporâneo? Olha, nós temos vários tipos de gente que vem procurar nossos objetos e inserção profissional posterior também, né? Então, o primeiro que viria à mente padrão é dar aula em cursos de mídia, em cursos de produção de vídeo, em cursos de cultura pop especificamente, talvez não seja, mas existe muito curso sobre mídias, narrativas, e produção de vídeo, rádio e TV, né? E existe também a perspectiva de marketing dessa indústria, né? Então, marketing de emissora. Existe gente que trabalha em emissoras e broadcasting para fazer mestrado e doutorado com a gente, para depois aplicar esses conhecimentos. Existe gente que vira produtor de vídeo, que já é produtor e quer se especializar academicamente também nesse percurso. Existem cursos de influenciadores, cursos de ficção digital abrindo também em várias universidades do Brasil. Que legal. Então, existe um campo imenso. Que bom que a Unip está nessa, né? A Unip está e é muito legal. A pós-graduação tem recebido bastante gente, feito muita pesquisa interessante com os grupos de pesquisa lá da pós em comunicação. Eu convido abertamente quem tiver interesse em estudar esses temas a conversar lá com a gente. Nossa, muito interessante. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Né? Obrigada foi a ou não vocês. foi? Foi muito interessante. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada por você estar aqui. Obrigada pelo seu tempo. Tá bom? Obrigada. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.